Imagina um homem escolhido por Jesus, um homem que andava com Jesus e via seus milagres e maravilhas, que viu Jesus ressuscitar mortos, curar doentes e cegos, que viu Jesus andar sobre as águas. Um homem que, mesmo vivendo tudo isso, deixou seu coração se corromper e a ganância invadir seu entendimento, que deixou a cegueira espiritual lhe alcançar, que endureceu o coração como rocha e acabou traindo Jesus Cristo. Esse homem se chama Judas Iscariotes. E é sobre esse homem que vamos falar nesse vídeo, entender o que o levou a trair Jesus e o que podemos fazer para não nos tornarmos um Judas. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, tem seu nome marcado pela história como sinônimo de traição. Seu ato de entregar Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata é uma das cenas mais trágicas e memoráveis da Bíblia. Contudo, há muito mais em sua história do que apenas aquele momento decisivo no jardim do Getsêmani. Sua traição foi o clímax de uma série de escolhas e condições que se formaram ao longo de sua jornada como seguidor de Cristo. Para compreendermos a fundo o que levou Judas a trair o Mestre, precisamos mergulhar nos detalhes de sua vida, em suas motivações e nos paralelos que essa história tem com nossa própria vida cristã. Judas Iscariotes foi chamado por Jesus, assim como os outros 11 discípulos. Ele foi testemunha de milagres inimagináveis, ouviu de perto os ensinamentos revolucionários de Jesus e teve a oportunidade de caminhar lado a lado com o Filho de Deus. O chamado para seguir Jesus não foi algo comum, era um convite para uma vida de entrega total, para testemunhar a transformação do mundo por meio do reino de Deus. Acredita-se que o nome Iscariotes possa indicar sua origem em Queriote, uma vila na região da Judéia. Se for o caso, Judas teria sido o único discípulo que não veio da Galileia, o que pode ter causado um certo distanciamento entre ele e os outros discípulos. Esta origem distinta talvez tenha contribuído para que Judas se sentisse deslocado, ou de alguma maneira diferente dos outros. Desde o início, Judas foi designado como o tesoureiro do grupo. Ele era o responsável por guardar o dinheiro das doações e sustentar as necessidades do grupo, o que indica que os outros discípulos confiavam nele. Mas essa posição de confiança também trouxe tentações. O Evangelho de João nos revela que Judas já havia começado a ceder ao pecado antes mesmo de trair Jesus. Em João 12:6, lemos: ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aqui começamos a perceber que o ato final de traição não foi algo repentino. Foi o resultado de um coração que aos poucos foi se afastando da verdade. Judas permitiu que o pecado se instalasse em sua vida de maneira sutil, até que finalmente se manifestou em algo muito mais grave. Oremos, irmãos, para que nosso coração não se afaste da verdade de Cristo. Que possamos perceber os primeiros sinais de fraqueza e afastamento antes que se tornem um abismo profundo. Que o Espírito Santo revele em nós qualquer inclinação para o pecado, para que possamos combatê-la com a força e a graça de Deus. Oremos para que, diferente de Judas, não permitamos que pequenas transgressões cresçam e nos afastem do caminho da salvação. O pecado muitas vezes entra em nossas vidas de forma silenciosa, mas não podemos ignorá-lo. Assim como o desejo de Judas foi nutrido por algum tempo, o pecado pode se alojar em nós se não o enfrentarmos. Precisamos ser vigilantes, orando para que Deus nos guarde e nos purifique de todo mal. Irmãos, que possamos reconhecer nossas fraquezas e buscar no Senhor a força para resistir ao pecado. A cobiça foi um dos principais fatores que contribuíram para a queda de Judas. Desde o início, ele parecia ter uma visão distorcida do propósito de Jesus.
Muitos esperavam que o Messias viesse para estabelecer um reino terreno, libertando Israel do jugo romano e trazendo poder e prosperidade a seu povo. Judas, assim como muitos outros judeus da época, pode ter visto em Jesus uma oportunidade de ganhar poder e riqueza. Contudo, à medida que Jesus pregava sobre o reino de Deus, deixando claro que seu reino não era deste mundo, Judas começou a se frustrar. Ele provavelmente percebeu que Jesus não se alinhava com suas expectativas. Enquanto os outros discípulos foram gradualmente compreendendo a missão espiritual de Jesus, Judas permaneceu preso a uma visão materialista e mundana do Messias. É aqui que devemos parar para refletir sobre nós mesmos. Quantas vezes não caímos na armadilha de seguir a Deus esperando bênçãos materiais? Quantos de nós não se aproximam de Jesus buscando apenas prosperidade, sucesso ou realização pessoal? Judas nos ensina o perigo de buscar a Deus pelas razões erradas. Quando colocamos nossos desejos terrenos acima da missão de Cristo, estamos abrindo espaço para que o pecado e a decepção invadam nossos corações. Oremos, irmãos, para que não sejamos como Judas, buscando em Jesus apenas aquilo que nos beneficia materialmente. Que nossos olhos estejam voltados para as coisas celestiais e que nossa adoração não seja motivada por ganho pessoal, mas por gratidão e reverência ao Senhor. Oremos para que o Espírito Santo purifique nossas intenções e nos guie para um relacionamento sincero com Deus, livre de cobiça e egoísmo. Quantos de nós temos expectativas erradas sobre nossa fé? Vamos à igreja esperando bênçãos terrenas, quando o verdadeiro tesouro está na vida eterna que Jesus nos oferece. Que possamos orar para que Deus tire de nós qualquer resquício de avareza, de orgulho, de desejo por poder ou riquezas, e que nosso foco esteja somente em agradar ao Senhor. A decisão de trair Jesus não foi tomada em um momento de desespero ou confusão. Judas já havia demonstrado seu caráter ao desviar dinheiro das ofertas, e esse pecado não resolvido foi corroendo sua alma. Em Lucas 22:3, lemos que Satanás entrou em Judas antes de ele procurar os líderes religiosos. Isso nos revela algo importante. Judas abriu seu coração para o diabo ao permitir que seus desejos egoístas dominassem sua vida. Os líderes religiosos já vinham conspirando contra Jesus há algum tempo. Eles viam em Jesus uma ameaça ao seu poder e influência sobre o povo. Quando Judas se ofereceu para trair seu mestre, encontrou líderes dispostos a pagar pela traição. Eles concordaram em lhe dar 30 moedas de prata, uma quantia que, na época, equivalia ao preço de um escravo. Este ato de Judas foi uma clara indicação de como ele havia subestimado o valor de Jesus. E aqui, mais uma vez, encontramos uma lição para nossas vidas. Quantas vezes nós traímos Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata? Quantas vezes escolhemos coisas mundanas e passageiras em vez de nossa fidelidade a Deus? Traímos Cristo quando damos prioridade aos nossos prazeres, à nossa carreira, ao dinheiro ou à aprovação dos outros. O pecado pode parecer pequeno, mas assim como aconteceu com Judas, ele nos afasta progressivamente de Deus. Oremos, meus irmãos, para que não caiamos no erro de trocar Jesus por coisas passageiras, que possamos entender o valor imensurável de ter a presença de Deus em nossas vidas e que não vendamos nossa fé por prazeres momentâneos. Oremos para que o Senhor nos fortaleça a cada dia, para resistirmos às tentações deste mundo, lembrando sempre que a eternidade com Cristo é o nosso maior tesouro. Quantas vezes colocamos nossos interesses acima de Deus? Quantas vezes trocamos momentos de oração, de leitura da palavra, por entretenimento, trabalho ou busca por reconhecimento? Precisamos lembrar que nada neste mundo pode se comparar ao valor da nossa comunhão com o Pai. Que Deus abra nossos olhos para essa verdade.
Um dos momentos mais emblemáticos da trajetória de Judas foi durante a última ceia. Jesus, já ciente da traição iminente, anunciou: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Mateus 26, 21. Os discípulos ficaram perplexos, perguntando-se quem seria o traidor. Judas, que sabia muito bem o que havia feito, ainda teve a audácia de perguntar: "Sou eu, mestre?" Mateus 26, 25. Esse momento revela a profundidade da hipocrisia que havia tomado conta de Judas. Ele havia decidido trair Jesus, mas ainda tentava manter as aparências diante dos outros discípulos. Em nosso próprio caminho de fé, quantas vezes não usamos máscaras para esconder nossas falhas e pecados? Quantas vezes continuamos em nossas igrejas, ouvindo a palavra de Deus, mas com o coração preso às coisas do mundo? É importante refletir sobre o que está em nosso interior, pois o que carregamos em nossos corações é o que molda nossas ações. Após a ceia, Judas levou os soldados romanos e os líderes religiosos até o jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando. Para identificar Jesus, Judas o beijou, um gesto que expressava carinho e respeito, mas que naquela noite se tornou o símbolo de sua traição. Esse beijo, que deveria ser um gesto de amizade, tornou-se uma ação que o entregou à morte. Judas não apenas traiu Jesus fisicamente, mas também traiu sua amizade e tudo o que havia aprendido durante seus anos como discípulo. Essa cena é um convite à reflexão sobre o estado de nosso próprio coração. Quantas vezes nossos gestos e palavras não refletem o que realmente está em nossa alma? Podemos até aparentar devoção, mas o Senhor conhece o que se passa em nosso íntimo. Ele vê além das nossas ações externas, enxergando a verdadeira motivação por trás de cada uma delas. Oremos para que nossas ações reflitam um coração sincero. Oremos, irmãos, para que nosso relacionamento com Deus seja genuíno e sincero. Que nossos gestos de adoração e serviço não sejam apenas aparências, mas fruto de um coração verdadeiramente transformado. Oremos para que possamos ser honestos diante de Deus, reconhecendo nossas falhas e buscando seu perdão e graça. Que cada ação nossa seja um reflexo da comunhão íntima que temos com o Pai. Judas poderia ter se arrependido em vários momentos. Ele esteve tão perto da redenção, tão próximo do Salvador, que poderia ter alcançado o perdão. Mas ele se afastou e escolheu seguir por um caminho de escuridão. Essa escolha revela a gravidade de nossos próprios desvios espirituais quando deixamos que o pecado nos endureça e afaste do arrependimento. Oremos para que não venhamos a ser como Judas, que, estando tão perto da salvação, escolheu a perdição. Que o Senhor nos ajude a manter nossos corações sensíveis à sua voz, prontos para nos arrepender quando falharmos. Não esperemos que o pecado corroa nossa alma até que seja tarde demais. Hoje é o dia de buscar ao Senhor com todo o nosso coração, alma e entendimento. Judas se arrependeu tarde demais e, em vez de buscar o perdão de Cristo, deixou-se consumir pela culpa, levando-o à sua trágica morte. Esse ato final de desespero nos ensina uma lição poderosa sobre a importância do verdadeiro arrependimento e da busca pelo perdão. Oremos para não cair em desespero, mas sim buscar a redenção. Oremos, irmãos, para que em nossos momentos de fraqueza não sejamos consumidos pelo desespero como Judas foi. Que possamos, em vez disso, correr para os braços do Senhor, que está sempre disposto a nos perdoar e nos restaurar. Oremos para que nossa confiança esteja no amor de Deus, que é maior do que qualquer falha nossa. A história de Judas, apesar de dolorosa, é também um alerta para todos nós. Ela nos mostra o quão fácil é se afastar de Deus quando permitimos que o pecado se instale em nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, ela nos lembra que sempre há uma chance de voltar, de nos arrependermos e buscarmos a graça de Cristo.
Que possamos aprender com o exemplo de Judas, não para o imitarmos, mas para que possamos vigiar e orar, pedindo sempre ao Senhor que nos mantenha fiéis e próximos de seu amor redentor. Oremos para que nossos corações permaneçam firmes em Cristo. Oremos, irmãos, para que nossas vidas sejam guiadas pela luz de Cristo, que nossas escolhas reflitam nosso compromisso com Ele e que o pecado não encontre morada em nossos corações. Que o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a permanecer firmes na fé, vigilantes e dispostos a nos arrepender sempre que nos desviarmos do caminho. Que essa história nos inspire a uma vida de constante oração e arrependimento, sempre buscando mais intimidade com Deus e lembrando-nos de que sua graça está sempre à nossa disposição. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar essa reflexão a mais corações, impactar mais almas e espalhar a palavra de Deus para todos. Que essa mensagem de arrependimento e redenção alcance o máximo de pessoas e transforme vidas. Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem.